Bom dia, esse vídeo a gente vai continuar o exemplo anterior, falando de relação entre duas variáveis numéricas, né? Tá? Então, vamos lá. A gente estava analisando agora o exemplo da relação entre quantidade de vendedores. Então aqui, cada linha é uma loja, né? Então eu tenho aqui 5 vendedores, faturando aqui, por exemplo, $3.000, vai. 2 vendedores faturando $1.000, e assim vai, né? Então a gente já viu que olhando a tabela aqui, fica ruim para entender qual que é a tendência, então a gente fez o gráfico no vídeo anterior. No Excel fica um gráfico desse tipo, né? Tá? Então você tem aqui 0 vendedores, 2 vendedores, 4, 6, 8, 10, tá? Faz sentido não ter nenhum ponto aqui, porque não teria loja sem vendedor nenhum, né? Tá? Pelo menos loja física, né? E aqui, por exemplo, eu tenho 3 lojas com 2 vendedores. Essa aqui não faturou nada, essa aqui faturou $1.000 e essa aqui faturou $2.000, né? E assim vai. Então, assim, se eu pensar na forma de tendência, isso eu fiz no vídeo anterior, a gente poderia colocar aqui uma reta mais ou menos passando aqui no meio da nuvem de pontos, né? Então tem uma tendência de relação linear, tá? Então como que funciona o cálculo da correlação? Eu vou explicar nesse vídeo aqui, mas assim, você não precisa se preocupar em fazer a conta à mão, porque isso a gente vai usar o software, né? Mas pelo menos uma vez para a gente entender o que está sendo feito, né? Então a primeira etapa aí da correlação é a gente centralizar esse gráfico. Então esse gráfico, você repara que ele começa no 0, 0, né? Então, quer dizer, meu faturamento, se eu não vendi nada, é zero. Então não faz sentido eu dizer que tem faturamento negativo, né? E vendedores é a mesma coisa, não faz sentido eu dizer que eu tenho uma loja com menos um vendedor. Quer dizer, então, são variáveis aí que tem o lado positivo, né? E agora, quando eu vou centralizar, o que eu faço? Eu vou subtrair a média, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então vai ficar assim, ó. Você vê que agora o 0, 0 ficou aqui no meio, né? Então você fala, pô, então como é que eu leio agora esse negócio? Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui que está do lado esquerdo. Ó. Vamos pegar aqui como se fosse, sei lá, 2,8, 2,7, vai, por exemplo. Então, esses 3 pontos no eixo X, 2,7. Negativo, né? Você fala, pô, 2,7 negativo. Então esse negativo a gente interpreta assim, como sendo 2,7 vendedores abaixo da média. Então aqui o 0,0, a referência para a gente agora é média. Tá vendo? Padronizando pela média. Então eu peguei o xi menos a média. E o y, a mesma coisa. Tá? A gente subtraiu tanto o faturamento quanto o número de vendedores pela média deles. Né? Tá? Se eu pegar aqui a direita, então, por exemplo, aqui esse ponto aqui vai 1,5. É 1,5 vendedor acima da média. Tá? Na vertical, mesma coisa. Se eu pegar aqui, vamos pegar esse ponto aqui, 2,3, por exemplo, positivo. É 2,3 mil dólares acima da média. Tá? É assim que a gente lê. Então isso me ajudou a centralizar o gráfico. Falei, bom, e daí, né? Agora vamos para a próxima etapa do cálculo, né? Se eu pegar aqui e perguntar para você, pensar assim, vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo, se eu multiplicar a coordenada aqui x e y dele, aqui nesse gráfico essa coordenada é positiva e aqui essa coordenada é positiva. Então aqui, se eu multiplicar mais com mais dá mais, mais com mais dá mais. Então, quer dizer, qualquer ponto nesse quadrante, quando eu multiplico x por y, a coordenada pela abscissa, vai dar positivo. Né? Se eu pegar aqui do lado de baixo, aqui é negativo, aqui é negativo. Então, se eu multiplicar o x pelo y, também vai dar positivo, né? Menos com menos dá mais. Tá? Então, pontos no primeiro quadrante, pontos no terceiro quadrante, quando eu multiplico x por y, dá positivo. Agora aqui no segundo quadrante, ó, o x dele é negativo e o y é positivo. Se eu multiplicar um pelo outro, dá negativo. Né? E esse quarto quadrante aqui não tem ponto nenhum, mas se tivesse, também ia ser positivo aqui no x, negativo no y, mais com menos dá menos. Tá? Aí vem a pergunta final. Você fala assim, bom, se eu contar a quantidade de positivos e negativos, o que eu tenho mais? Bom, eu tenho aqui, ó, 3 pontos aqui, 6 no primeiro quadrante, que vai dar positivo. Tenho mais 3, 6 aqui, que também vai dar positivo. Então eu tenho 12 pontos que vão dar resultado positivo. E tem 2 aqui que são negativos. Então a maioria dos pontos estão no quadrante 1 e 3 e vai dar uma quantidade positiva aí, né? Essa conta que está até um pouco estranha é que a gente vai chamar de covariância, tá? Então basicamente é multiplicar o x pelo y, tá? Fazer uma somatória de todos eles. E aqui eu dividir por n menos 1, que é aquela história de, é uma média, mas eu estou tirando um grau de liberdade, tá?
Então o nome disso é covariância. Para algumas análises ela é boa, para outras, para interpretação ela é difícil, porque, vamos pegar um exemplo, eu estou multiplicando x pelo y. Né? Então no nosso caso eu tenho o número de vendedores vezes faturamento. Então se eu falar para você, deu 200 vendedores vezes $1.000. Não é por, né? Não é assim, dólar por vendedor, é multiplicado. Então essa interpretação é difícil. Além disso, assim, se eu falar para você, deu 200, deu 100, deu 5, deu 6, o que é pequeno, médio ou grande, né? A gente não tem ideia também do que é uma covariância grande, só de olhar para o número, tá? Então, por causa disso, tem mais uma etapa, o cálculo, que é a padronização usando o score Z. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? No cálculo anterior, a gente pegou aqui, deixa eu só voltar aqui uma tela, a gente pegou x menos a média. A etapa final que é o score Z é dividir pelo desvio padrão, é só isso. Então, a medida menos a média dela dividido pelo desvio padrão dela, tá? Que é o último gráfico. Tá? Eu podia ter feito direto aqui, falar que é Z e economizar um pouco de explicação, mas acho que é legal porque existem as duas medidas, covariância e correlação. Aqui o cálculo é igual, eu vou pegar o x aqui e multiplicar pelo y, né? Então isso vai me dar a correlação. Tá? Então basicamente é pegar o z de x vezes z de y dividir pelo n-1. Tá? Então isso é uma correlação. Comparando com a covariância, se eu dividir pelo desvio padrão de x e de y, eu padronizo a covariância que dá a correlação. Então a gente disse o seguinte, que a correlação é uma covariância, só que foi padronizada. Eu tirei a unidade de medida. Então aqui vamos pensar. Se aqui eu tinha vendedores por $1.000, na hora que eu divido pelo desvio padrão de x, que vai estar em vendedores. Faz o corta-corta, né? Simplifica. E aqui o y é o $1.000, que era o faturamento. Então vai cancelar com o de cima. Então a correlação ela é adimensional, ela não tem unidade de medida. Né? Então ela varia de -1 a +1. E agora é legal, porque assim, independente da unidade de medida, vai estar dentro dessa faixa. E quanto mais perto do valor 1 ou menos, a correlação é mais forte. Lembrando do gráfico, deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui, ó, é como se fosse assim. Aqui eu estou perto do +1. Aqui vamos por 0,7, 0,5, por exemplo. Tá? Se for negativo, aqui poderia ser menos 0,5, menos 0,7, menos 1. Então, quanto mais próximo de 1, mais agrupado. Né? E o sinal vai me dizer se sobe ou desce o gráfico. Basicamente é isso. Tá? Estou aqui. Então, a gente, na correlação que a gente analisa, né, se a relação é natureza linear ou não, então isso precisa do gráfico, foi o vídeo anterior. Bom, a direção se é positivo ou negativo, basicamente é isso, quer dizer, se é positivo o gráfico cresce, né, o x aumenta, o y aumenta, se for negativo o x aumenta e o y diminui. Tá? As outras coisas aqui eu vou explicar no próximo vídeo para não ficar muito grande esse daqui. No nosso exemplo, é só vir aqui analisar, bivariate correlation. Então eu pego aqui as duas, posso selecionar com o Shift, jogo para cá, né? E ok. Ele já calculou para a gente, vendedores de faturamento na linha, vendedores de faturamento na coluna, né? Então aqui se você observar, isso a gente chama de uma matriz, né? A diagonal aqui é 1, porque é a correlação de vendedor com vendedor. E aqui é faturamento com faturamento, quer dizer, como é ela com ela mesma, né? Então deu 1, que é a correlação perfeita. O que me interessa é essa daqui, né? Que é o vendedor e faturamento. Deu 0,83, que é uma correlação forte, né? Se a gente lembrar que ele vai de -1 a +1, 83 é uma correlação bem forte. Tá? Então esse vídeo eu vou parar aqui, no próximo a gente continua.